Olá, irei ensinar como utilizar o chatbot. O primeiro passo estando dentro do painel, no menu Chaves, eu tenho a minha senha aqui e irei abrir o painel de fluxos. No painel de fluxo, você consegue criar tanto os fluxos para o funil de vendas como para o chatbot. Ambos os fluxos têm a mesma função dentro da ferramenta. Aqui eu tenho o botão de parar um fluxo. No caso aqui, quando o fluxo está parado, os fluxos eles permitem que você envie lista de opções, lista com numeração para escolher e também perguntas. Então, quando eu desativo esse botão aqui, essas informações deixam de funcionar. Temos o botão editar, o botão clonar um fluxo. Quando você clonar um fluxo, você já edita e salva ele. O botão exportar um fluxo, o mesmo processo, você exportou. Ao importar, você já edita e salva. E para excluir um fluxo. Bom, aqui você tem os números de WhatsApp, que pertence a cada ferramenta. Eu irei criar um fluxo novo agora. Ok. Essa é a tela onde criamos os fluxos, tanto para o funil de vendas, como para o chatbot. Aqui a gente tem texto, entre outras opções. Vou dar um exemplo aqui, eu vou arrastar um. Vou clicar 2 vezes. Aí a gente tem as opções aqui, ó. Lista de opções, enviar enquete, contato e localização. Então, conforme eu mudo aqui, ele vai pedindo as informações que são necessárias para que funcione. Sempre preencha todas as informações solicitadas para que funcione corretamente. Ok, então temos aqui, eu arrastei ou excluir, botão direito em qualquer parte, excluir ou clonar, ou excluir, né? Ou arrastar um agora. Certo, liguei. Início do fluxo do bot. Aqui nós temos as palavras-chave separadas por vírgula para as quais o bot será acionado. Ele não distingue maiúscula ou minúscula, né? Não há necessidade de se preocupar com isso. E não escreva frases longas. Seria, no caso, melhor que contenha a palavra. No caso aqui seria para oi, bom dia, olá, boa tarde, e assim por diante. Sempre separado por vírgula. E aqui o título. O título eu vou chamar de teste 001. Vou salvar. Ok. Já fiz a ligação aqui. Para ligar é só arrastar de um ponto ao outro. E aqui tem, escreva nova mensagem, lista de opções. Bom, primeiro eu vou enviar uma nova mensagem. Olá, tudo bem? Então, falando um pouco mais dos outros recursos, nós temos envio de imagens, envios de áudios como se fossem gravados na hora, envio de vídeos, envios de arquivos, PDF, Doc, arquivo do Excel. Esse módulo aqui, que é de condições, está sendo desenvolvido, e um módulo de fluxo de entrada de dados, que na verdade são as perguntas. Voltando aqui, então, vamos fazer um teste. Então, nesse teste, eu vou alterar aqui a palavra-chave, para que eu não tenha nenhum risco de alguém estar entrando em contato. Oi, X3, pronto. Essa vai ser a palavra-chave. Ok, então vou enviar uma mensagem. Olá. Aqui nós temos algumas outras funções, como adicionar a etiqueta, bloquear contato, arquivar contato, simular digitando, vou colocar aqui o atraso na resposta, 1 segundo. Pronto, então isso aqui, quando o cliente, algum contato, digitar Oi X3, então ele vai estar enviando essa mensagem aqui. Ok, eu vou salvar. Aqui ajusta.
né, conhecendo um pouco mais, ele organiza o fluxo. Aqui ele sai, né, aqui depois eu irei explicar que é a sincronia com o WhatsApp Web, no caso em relação às etiquetas, né, então agora eu vou salvar, ok, o fluxo foi salvo, e quando eu volto para o WhatsApp Web, ele está atualizando os fluxos. Se eu for aqui em funil de vendas, o fluxo vai estar aqui, é o último fluxo. Se eu clicar aqui, lembrando, importante, né, que o fluxo ele vai estar funcionando somente se o botão do chatbot estiver ativo e também ter uma resposta inteligente, que eu vou criar agora, chamada chatbot, ativo, execute para cada mensagem recebida, não envie mensagem e ações antecipadas entre 1 e 2 segundos. Vou salvar, pronto, aqui a gente tem o chatbot. Aqui está ativo, então eu vou, no caso aqui, um exemplo do fluxo, já que os fluxos também servem, né, para o chatbot. No caso aqui, se eu quiser enviar um fluxo, que é um funil, clico em cima do contato, sempre clico em cima do contato para depois enviar o fluxo. Vou clicar play, pronto, está aqui. Olá, a mensagem foi enviada. Agora, no caso, isso aqui foi um envio de um fluxo. Vamos testar o chatbot. Lembrando que a palavra-chave é OIX3. Vou cancelar aqui. Bom, então agora vamos testar o chatbot. Lembrando sempre que isso aqui tem que estar ativo. Vou lá no outro WhatsApp. A palavra-chave é OIX3. Cliquei Enter. Enviou. Só aguardar. Pronto, respondeu. Já está aqui o chatbot. Um detalhe importante. Quando você alterna entre os contatos, vai aparecer esse ícone aqui também da imagem, que é praticamente o mesmo. Só que esse aqui é global, entendeu? É para todos os contatos, e esse aqui é deste contato. Quando eu ativo aqui e fica vermelho, este número, este contato, não irá mais receber nenhuma mensagem do chatbot. Isso é útil para quando você está conversando com um contato e quer cancelar todo o envio de chatbot para ele. Por exemplo, então vamos testar aqui agora. Ele está desativado. Eu vou no outro WhatsApp e vou escrever OIX3. Pronto, enviei a mensagem. Ele não ativou. Se eu voltar lá e ativar, fala de novo, OIX3. Pronto, a mensagem chegou. Então, esse é um processo simples para que possamos estar enviando uma mensagem. Observe que a gente também utiliza ele com o fluxo. Agora vamos adicionar mais um texto para que o chatbot responda enviando duas mensagens. Também aqui. Arrasto um novo texto, faço a ligação com eles, vou colar um texto que eu tinha copiado, vou colocar aqui simular digitando, vou colocar um atraso de 3 segundos, salvo, clico aqui para ajustar os fluxos, vamos salvar, ok. Ao alternar para o WhatsApp Web, ele vai atualizando todos os fluxos que você tem aqui. Ok. Quando você atualizar seu fluxo não aparecer, você alterna de uma ferramenta para outra que ele atualiza. Bom, agora vamos testar. Vou digitar a palavra-chave, enviar. Vamos esperar o chatbot responder. Respondeu um. E enviou a outra mensagem também. Se eu for pelo fluxo, clicar aqui.
Ok, chegou as mensagens. Então, esse é um processo simples que estamos vendo de como criar um chatbot ou um funil de vendas para enviar mensagens, vídeos, imagens sequencialmente. Agora, na prática, vamos criar um fluxo para autoatendimento. Eu gerei alguns itens aqui para criar um fluxo simples, onde ele inicia enviando uma mensagem e depois aqui com 2 itens, utilizando a lista de opções. Caso ele escolha vendas, né, o fluxo de vendas, ou caso ele escolha suporte, o fluxo de suporte. E após as vendas ou o suporte, temos aqui uma mensagem de agradecimento e também uma pesquisa de avaliação do atendimento e, por último, uma pergunta de consentimento, caso ele queira ou não receber as novidades pelo WhatsApp. Vamos lá. Vou copiar esse texto aqui. Vou lá no painel de fluxo. Vou alterar esse próprio fluxo. Vou excluir esse aqui. Vou excluir esse aqui também. Vamos lá, iniciar. O tipo de mensagem, nesse caso, como é opção, né, a gente observando o documento aqui, ele já inicia uma frase dando 2 opções. Então, aqui eu escolho lista de opções. Vou colar o texto. Deixa eu colocar só um ícone aqui para ficar pronto, um emoji. Escolho uma opção. O título aqui é, seguindo o padrão aqui, Tecton. Atendimento Tecton. Rodapé. Atendimento ao cliente. Descrição. Escolho uma opção. Simular digitando, um atraso de 2 segundos. Lembre-se de sempre preencher todas as informações para que funcione corretamente. Salvar. Bom, aqui a gente tem a lista de opções. Bom, aqui a gente já tem então uma lista de opções. Como é uma lista de opções, então eu vou arrastar 2 itens, né? Tem 2 opções. Temos aqui 2 opções, conforme o documento, né? Vendas. Então, eu vou até copiar aqui. Voltando para lá. Enviar mensagem. Vendas. Ele vai enviar mensagem. Vendas, quero comprar uma maquininha da Tom. Pronto. Salvar. E o outro item é suporte. Voltando lá. 2 vezes para ativar. Enviar mensagem. Suporte. Salvar. Bom, já tem aqui os 2 itens da lista de opção. Quando você cria uma lista de opções, sempre tem que dar sequência, senão o WhatsApp não vai reconhecer e não irá funcionar. Quando eu digo sequência, é completar aqui com o texto. Ao arrastar, também aparece o menu de opções. Então, qual seria o texto? Voltando lá no PDF, vendas. Olha que interessante, ele vai iniciar agora um questionário, vai fazer perguntas. Então, o que eu faço? Vou enviar uma mensagem normal para ele. Volto no fluxo. Estamos aqui, vendas. Vou colocar um emoji aqui também. Vou colocar isso aqui para facilitar. Ok, vendas. Somente isso, simular digitando, 1, 2, salvar. Pronto. Aqui está o texto. Vou diminuir um pouco o zoom. Basta aqui para ajustar.
e vou agora copiar o de suporte. Pronto. Vou lá em suporte, colo o texto, simular digitando, 1, 2, salvar. Ok. Vamos testar aqui só para a gente ver como que está funcionando o fluxo. Vou salvar, volto para o WhatsApp Web, ele vai atualizar os fluxos, e agora que atualizou, eu vou digitar a palavra-chave que é OiX3. Vou lá no outro WhatsApp, vamos lá, OiX3. Pronto. Aqui ele enviou uma lista de opção. Opa, digitei errado aqui. Vamos corrigir lá. Aqui já tem as duas opções quando eu clico. Então, se eu clicar aqui, escolhi a opção, ele simula digitando. Foi rápido, mas ele simulou digitando. Ok. Se eu clicar aqui novamente, vendas, a gente vai observar aqui que ele vai simular o digitando e vai enviar a mensagem. Tem aqui suporte e vendas. Ok. Então o fluxo já tem o seu início, enviando a lista de opções. Eu vou lá corrigir o texto e mudar também a ordem, porque ele apareceu suporte e depois vendas. E no caso, seguindo o fluxo do documento, ele inicia com vendas. Como que eu farei isso? Voltarei aqui. Então vamos ajustar. Eu vou soltar aqui. Agora eu vou linkar esse aqui. Opa. Ok. Pronto. Agora ele já inverteu. Vendas. Só eu troquei a ordem, né? Desconectei e conectei novamente. Já ajustou. Deixa eu só corrigir aqui o botão de opção, né? É opção. Vou salvar. Salvar aqui também. Volto para o WhatsApp Web e ele vai atualizar. Então, continuando, esse mesmo fluxo que eu estou criando aqui para atendimento no chatbot, eu também posso estar enviando aqui como um funil. Sempre clique no contato. Agora eu vou enviar. Ou no outro WhatsApp. Aqui as opções. Vou escolher uma opção. Aqui já alternou a ordem. Ok. Então está funcionando corretamente. Os ajustes que eu fiz funcionou. Ok, tudo certo? Então vamos dar sequência. Nosso próximo passo, seguindo o fluxo aqui, quando eu escolher a opção de vendas, ele vai enviar uma mensagem e depois iniciar um fluxo de perguntas. Vamos lá. Vendas, fluxo de dados, fluxo de entrada de dados. Vou fazer a ligação, que é escrever uma nova mensagem. Nova entrada. O nome da campanha. O que seria o nome da campanha? O nome da campanha serve como referência quando você quiser consultar informações desse cliente posteriormente.
Então, no caso aqui, seria, vou chamar de vendas. Ok? Ele já automaticamente adiciona uma nova pergunta. Vou clicar 2 vezes, escolho o tipo de pergunta. Neste caso aqui, vou lá no PDF e aqui ele inicia nome completo. Então, eu vou simplificar. Qual o seu nome? O tipo de resposta, a gente sempre escolhe texto. Vou salvar um campo personalizado para que eu possa filtrar depois. Vou adicionar um novo campo. O nome do campo vai ser nome cliente Tom, porque eu já tenho um outro campo, então vou criar esse novo. Salvar. Vou escolher o campo personalizado, nome cliente Tom, e vou salvar. Bom, aqui já tem a primeira pergunta. Se eu vier aqui na tela, com o mouse e pressionar o botão, dá para arrastar para os lados. O scroll sozinho também diminui e aumenta o zoom. A próxima pergunta é telefone para contato, cidade, estado. Vamos lá, telefone para contato. Vou lá no fluxo. Próxima pergunta. Como estamos falando no WhatsApp, né, então esse já é um contato, mas eu vou mudar a pergunta. Possui algum outro telefone para contato? Ok, texto. Né? Vou criar um novo campo personalizado. Telefone, contato, vou chamar contato, Tom. Pronto. Vou salvar. Vou escolher novamente aqui ele, que eu acabei de criar. Salvo. Nós já temos agora 2 perguntas. A próxima pergunta, cidade/estado, ou qual o seu endereço completo. Próxima pergunta, qual o seu endereço completo. Texto, adiciono, endereço Tom, vou salvar, vou escolher aqui o campo personalizado que eu acabei de criar, salvar novamente, organizo aqui, temos 3 perguntas, e a última pergunta, profissão ou tipo de negócio, ou qual o nome da empresa. Pergunta, escolho o tipo de pergunta, qual o nome da empresa. Texto, nome empresa Tom como referência, vou salvar, escolho aqui o campo que eu acabei de criar, salvo novamente. Observe aqui que salvar no campo personalizado. Nome cliente Tom, telefone para contato, contato Tom, endereço Tom, endereço, viu? Tirei o cedilha. Qual o nome da empresa? Nome empresa Tom. Aqui tem as informações, então agora é uma resposta final para dar sequência. Texto. Eu posso estar utilizando essas variáveis para exibir as informações para o cliente. Então, se a partir do momento que eu tenho o nome do cliente
eu quiser toda hora colocar o nome dele ou chamar alguma outra variável do campo personalizado, vou demonstrar como se faz. Então vamos lá, nome cliente Tom. Obrigado. Jogo da velha, cerquilha, nome, cliente, Tom. Aqui. Nós recebemos o seu cadastro. Posso colocar aqui negrito, que é o asterisco, né? Dados. Teclo Enter. E aqui agora eu posso colocar a sequência. Deixa eu pegar um ícone aqui. Na verdade eu posso fazer o seguinte, ó. Para não ficar procurando aqui, eu venho aqui no próprio WhatsApp, pesquisar aqui, quero esse, seleciono ele, copio, volto lá para o fluxo e colo. Aí eu coloco nome cliente, eu já tenho, né? Já está exibindo lá em cima. Aí. Contato, dois pontos, jogo da velha, a variável, contato underline tom, jogo da velha. O outro é endereço, endereço, dois pontos, jogo da velha, o nome da variável, fecho, colo de novo, e por último, o nome da empresa. Empresa, dois pontos, jogo da velha, nome, empresa, tom. Ok, espaço aqui. Essas são as informações, né? Eu estou enviando uma mensagem. Vou colocar aqui um atraso de 2 segundos, salvar. Então ficou assim, ó. O nosso fluxo iniciou dessa forma. A gente fez a parte agora de vendas. Fez as 3 perguntas, né? As 4 perguntas. E por último enviou as informações que o cliente digitou. Vou salvar. Volto para o WhatsApp. Ele vai organizar os fluxos. Ok, e agora vamos testar. Vou no outro WhatsApp. Digito a palavra-chave. O X3. Teclo Enter. Inicia com a lista de opções. A gente está fazendo sobre vendas. Seleciono. Ele simula, digitando, e começa a efetuar as perguntas, né? Envia uma mensagem. Qual o meu nome? João Pedro. Recebeu a primeira pergunta. Possui algum outro telefone para contato? Ok. Qual o seu endereço completo? Rua do Empreendimento 999, São Paulo. Qual o nome da empresa? Decanob. Ele está digitando, juntando as informações. É nesse momento que ele vai mostrar tudo que foi
tudo que o cliente digitou. Tá aqui. São essas informações. Colocou o nome, conforme a pergunta e a resposta dele, né? Recebeu os dados e deu a sequência. Então, esse é o processo que a gente acabou de criar um fluxo de entrada de dados. Agora que temos essas informações, elas podem ser reutilizadas sempre que necessário, lembrando que utilizar o campo personalizado dentro de Jogo da Velha. Assim você consegue buscar essas informações. Essas informações elas ficam salvas dentro do navegador. Ou seja, então se você trocar de perfil do navegador, se você remover a extensão, sem fazer uma cópia de segurança, essas informações se perdem. Daí tem que efetuar o processo novamente, das perguntas e tudo mais. Bom, aonde que eu vejo agora essas informações que estão salvas? Se eu tiver 20, 30 clientes, eu posso pesquisar da seguinte maneira. Eu venho aqui nas configurações do bot e nessa tela aqui, respostas, eu consigo filtrar os contatos e verificar o que foi respondido. No caso, esse contato aqui, ele é este número aqui, eu vou buscar e aqui eu tenho as informações, né, de tudo que ele respondeu para mim. Aqui, ó, eu coloquei a variável que foi utilizada, a pergunta, a resposta, a data e a hora que foi respondido. Tem todas essas variáveis. Eu posso. Aqui tem o nome da campanha. Aonde que veio esse nome da campanha? Dentro do fluxo, quando a gente iniciou a entrada de dados, aqui, ó, vendas, que seria esse nome aqui. Então, vendas, ele é o fluxo. Eu posso ter vários aqui, vendas, pedidos, suporte e assim por diante. Então, aqui eu tenho essa informação. Você consegue exportar essas informações para um arquivo do Excel, ou CSV no caso. E ao abrir ele, você tem os dados. Tenta aqui ajustar isso aqui para corrigir a acentuação. Bom, então esse é um processo que você tem para utilizar e manter as informações do cliente quando você efetua perguntas para ele. Ok, então aqui tem uma base de tudo que foi respondido. Você pode consultar todos os clientes que tem. E o exportar também, na próxima atualização, vai exportar todas as campanhas, né, todos os contatos aqui de uma campanha. Vou fechar. Então, esse é um processo. Falando um pouco mais sobre as configurações do bot, a gente tem aqui a aba Config. Então, as configurações. Você pode alternar as listas de opções, que no caso são essas aqui, para que sejam números. Ao invés de aparecer dessa forma, aparece número 1, vendas, número 2, e assim ele digita um número ao invés de escolher uma opção. Isso se encontra em configurações do bot, lista de opção no modo numeração. Vou ativar aqui, vou salvar, configuração salva, vou fechar. Vamos fazer um teste. Volto lá, digito foi x3, pronto. Aqui ele já inicia no modo numeração. Se eu vou escolher o 2 para agilizar o processo, pronto. Então esse é um procedimento para você alternar entre as listas de opções ou a numeração. Voltando lá, configurações do bot, config, está aqui. Vou habilitar,
Então, vou falar sobre o quebra-gelo. O quebra-gelo ele tem a função que quando algum contato envia uma mensagem que não tem no chatbot e o sistema não reconhece, ele automaticamente vai enviar essa mensagem aqui. Aqui temos várias mensagens entre chaves e a barra em pé, que é chamado de spin text. Depois eu explico novamente como funciona. Então ele vai estar enviando essa mensagem quando ele não reconhece. Qual que é o período de duração do quebra-gelo? Ele vai durar aqui, digamos aqui, nesse caso, 24 horas. Ou seja, esse período de 24 horas é para que ele não envie a mesma mensagem novamente para esse contato que acabou de falar com você e não tinha nenhuma palavra-chave no bot. Vamos fazer um teste. Vou salvar. Vou fechar. Vou escrever aqui BBB. Pronto. Ah lá. Ele acabou de enviar uma mensagem do quebra-gelo para o cliente. Se eu continuar enviando agora aqui BBB, XXX, ele não vai responder mais. Por quê? Ele vai responder somente após 24 horas, somente no outro dia agora. Então vou lá novamente, config. Tá aqui. Eu vou tirar um tempinho depois para explicar o que é o Spintax, que tem a função de você coloca uma frase ou palavras entre chaves, utiliza a barra em pé para separá-las. Como aqui, ó. Oi, por gentileza. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Oi, por gentileza, aguarde um instante que em breve será atendido. Aí eu coloquei uma barra em pé, daí agora já é uma outra frase. Olá, em breve você será atendido. Então, para cada barra em pé que eu coloco, ele vai, na hora de estar enviando para o cliente, sortear uma delas, para que não seja algo muito repetitivo. Ok? Vou diminuir o zoom aqui novamente. Então, esse é o padrão que temos para criar os fluxos para um atendimento utilizando o chatbot ou até mesmo para enviar um fluxo, um funil de vendas para um contato. Lembrando que todo fluxo que você criar, o mesmo pode ser reutilizado para o autoatendimento ou para enviar um funil para o cliente. Um detalhe importante, para trabalhar bem com o chatbot, recomendo que você crie um perfil novo do Google, instale a ferramenta, faça todo o processo de criação da resposta inteligente, deixe o chatbot ativo, o ícone aqui verde, e caso vá fazer envios ou outro tipo de função, ou conversar a si mesmo, utilize um outro perfil, porque dessa maneira o chatbot ele trabalha rapidamente. E nesse outro perfil, você também pode estar utilizando a ferramenta, já que ela pode ser instalada em até 4 números iguais. Você deixa o chatbot desativado para economizar memória e assim utiliza normalmente. Então, o correto é ter um perfil só para o chatbot de atendimento, para que você não interfira conforme vão chegando as mensagens. Bom, vamos agora finalizar a estrutura do fluxo de atendimento. Vou voltar para ele. Observando aqui, iniciamos por vendas. Aqui tem o suporte. Eu vou finalizar somente a partir de vendas. As 4 perguntas. Aqui a resposta final. E agora vamos seguir o PDF. Após vendas ou suporte. Agradecemos por falar com nossa equipe. Então, vou dar sequência aqui. Vou copiar esse texto. Vou lá no fluxo. Adicionar nova mensagem. Antes de finalizar,
você poderia responder uma rápida avaliação do nosso atendimento? Nesse caso, conforme o PDF aqui, ele está fazendo uma enquete, né? Então, 3 opções. Vou colocar aqui. Vamos lá. Ok. Vou teclar Enter aqui, colocar a pergunta, né? De 1 a 3, como você avalia o nosso atendimento? Então, isso aqui não é uma mensagem. Isso aqui é o quê? Uma enquete. 5 opções. Então, de 1 ao 3, quais são as opções? Excelente, regular e muito ruim. Então, vamos lá. Excelente, regular, ruim. Ok? Tá aqui. Tem a enquete agora. E depois temos aqui a pergunta se ele deseja receber as promoções e as novidades da Tom pelo WhatsApp, que é uma pergunta de lista de opções. Vou fazer ela também para facilitar. Eu venho aqui, arrasto. Vou copiar aqui a pergunta. Ok, salvar. Vou adicionar duas respostas agora. As opções. Sim e não. Obrigado. Ok. Deixa eu organizar aqui o fluxo. Ele fez a pergunta no final. A gente, quando coloca lista de opções, a gente tem que finalizar o fluxo colocando as mensagens de texto. Como ele escolheu sim, obrigado. Sempre que tivermos novidades, nós enviaremos. Vamos lá, os 3. Não. Tudo bem. Nós estamos agradecidos pelo seu contato. Bom, simular. Bom, ok. Pronto. Temos aqui o fluxo agora. Vou salvar. Ok. Vou voltar para o WhatsApp Web. Aguardar ele atualizar. Após a atualização dos fluxos, vamos testar. Vou no outro WhatsApp. Palavra-chave. 2x3. Vamos aguardar. Vamos escolher uma opção. Vendas. Ele está digitando. O nome.
José Pedro. Outro número. Ok. Respondi as 4 perguntas. Ele está escrevendo agora. Pronto, juntou as informações. Estão aqui. E agora ele vai dar sequência. Aqui ele enviou. Antes de finalizar, você poderia responder uma rápida avaliação do nosso atendimento, de 1 a 3, como você avaliou o nosso atendimento. Excelente. Pronto. E aqui ele enviou uma outra questão. Deseja receber nossas promoções e novidades da Tecton? Coloquei o pão lá de novo. Não, obrigado. Ok. Então, esse é um processo de um fluxo com perguntas. Reutiliza as informações que o contato respondeu. Todas elas ficam salvas para que você possa exportar depois para um arquivo do Excel ou ter acesso às informações que ele respondeu.